Então eu digo o seguinte: as leis de causa e efeito são aquelas que nos fazem registrar os feitos individuais para efeito de merecimento ou agravos, em face da lei geral de equilíbrio. O que importa é estar bem espiritualmente, é estar com a saúde do espírito em dia, é refletir a luz do merecimento perante Deus. Essa mensagem, gente, eu fiz uma composição de 2 frases que tem no livro Verdades Imortais de Oswaldo Polidoro, lá na página 29 e na página 42. Então, a gente juntou esses 2 trechinhos. Ficou bom, né, Tânia? Ficou ótimo, Lê. Maravilhoso. Muito humilde eu, né? E nós somos amigas, a gente só apoia, né, Lê? E esse livro, Verdades Imortais, está disponível para download gratuito no nosso portal. Anote aí, www.conhecerparatransformar.com.br. Na verdade, no nosso portal está toda a obra de Oswaldo Polidoro disponível para download gratuito, tá? www.conhecerparatransformar.com.br. Agora, se você é como a gente, né, gosta de ler papel o livro e quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, te manda pelo correio, sem custo nenhum para sua casa, basta mandar para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo. O nosso WhatsApp é 99608-4846. Código de área 11, estamos aqui em São Paulo. Manda um WhatsApp para 9608-4846. Eu estava lembrando, às vezes tem programa de televisão, já vou apresentar a Tânia, tá, gente? Mas a gente já bate para. Eles falam assim, quem faz ao vivo é assim mesmo, tal, né? Mas ao vivo acontece... Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, né? Bom, seja bem-vindo ao programa Divinista. Você sabe que a gente gosta demais de estar juntinho com você aí no aconchego do seu lar, e a gente aqui nas madrugadas... Frio da manhã. O Jorge fala, nas madrugadas de domingo. E aqui é esse espaço que a gente escolheu para a gente refletir juntos, com um pouquinho mais de atenção sobre a nossa origem, que você sabe que é por emanação divina, somos centelhas divinas, o nosso processo evolutivo, que é esse desabrochamento que a gente precisa fazer dessas virtudes divinas que nós temos e da sagrada finalidade. É o nosso espaço só. A gente tem que pensar isso todo dia. Mas aqui a gente pensa com um pouquinho mais de atenção, né? A gente já fala toda semana aqui no programa Divinista da Rádio Mundial, e aí no YouTube também está acompanhando. Ela fala, gente, evoluir, todos vamos evoluir. E ela dá a dica de uma evolução tranquila e segura. Ela diz o seguinte, basta viver de acordo com o que Jesus deixou. Quer dizer, é simples assim. Só. Jesus viveu de acordo com a lei de Deus, os 10 mandamentos, e praticou ostensivamente os dons mediúnicos. Chamados dons do Espírito Santo, são os dons mediúnicos. Então, diz a Lenira, basta viver como Jesus, você estará evoluindo facilmente. Facilmente, de complicado não é, difícil é fazer esse treco aí. Mas olha, gente, é o seguinte, o Evangelho Eterno, ele resgata verdades divinas que foram entregues na humanidade desde sempre, aprofunda, é muito legal. E o que a gente fala é o seguinte, essas verdades, elas não pertencem ao Evangelho Eterno, não pertencem ao programa divinista, não pertencem a religiões, a seitas, a homens, a nada, porque elas são patrimônio do espírito, é patrimônio espiritual da humanidade. Né? Então, ninguém pode dizer assim, eu mando nelas, eu não quero que você saiba isso, eu quero que você saiba aquilo. Isso não é possível. Por isso que o Evangelho Eterno foi entregue, por isso que a gente também manda para você gratuitamente, aí, porque é teu direito saber dessas coisas. Né? E o tema de hoje, falando das leis divinas, é sobre o merecimento. E tem uma coisa gostosa que Lenir e eu gostamos de fazer aqui no programa Divinista, porque a gente chama pessoas importantes. Mas pessoas amigas, que a gente conhece de longa data, né? Então como é bom ter amigos. Está conosco a Tânia Belicas, jornalista. Ela é dirigente de orações de cunho mediúnico, palestrante. Bem-vinda, Tânia. Obrigada, queridos amigos de tantas datas e tantas vidas, né? Bom dia, queridos ouvintes. Outro dia o meu estava aqui e falou, a gente se conhece há muito tempo. Eu falei, não fale em tempo. Você sabe que o tema de hoje é merecimento, né? Então, o tema de hoje é merecimento. E aí, Tânia, a gente começa já com uma questão mais mundana, mas a gente vai para o lado espiritual já. Hoje em dia, assim, se discute muito a questão da meritocracia. Meritocracia para cá, meritocracia para lá. Ou seja, uns acham que tudo tem que ser alcançado exclusivamente por mérito e esforços próprios. E outros falam assim, olha, peraí, não é assim. Nós temos que considerar quais foram as condições iniciais das pessoas. Todos tiveram as mesmas oportunidades de ensino, todos tiveram a mesma alimentação ou alguma coisa, né? Então, ele falou assim, olha, para implantar a meritocracia pura, eu preciso ter
as condições iniciais de vida das pessoas iguais. Essa questão entra no plano espiritual? A gente pode dizer que a meritocracia existe no plano da carne, né? No mundo que a gente vive, muito mais ainda no mundo espiritual, né? Porque são as mesmas leis. Então, Mas quais são as condições iniciais nós de todos todo mundo? somos emanados do mesmo princípio, somos iguais em origem, iguais nesse processo, quer dizer, iguais no processo evolutivo e temos uma mesma finalidade. Mas durante o processo evolutivo, há muitas variações, né, Lenira? Porque tem o livre-arbítrio, né? O famoso, né? Famado livre-arbítrio, e as escolhas são feitas. Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente pode jogar a favor ou contra essas leis divinas, né? E para chegar nessa grande e sagrada finalidade. E essas oportunidades que você fala, vocês voltam a falar assim, a maior oportunidade de um espírito é a reencarnação, porque aí na reencarnação permite que você, se fez escolhas não muito boas, você se conserte as falhas, né? E evolua. Aprenda na prática. Agora, a jornada do espírito é regida pela lei do mérito. Pois é. Nós já abordamos aqui A gente fala isso, que né? o que nos diferencia, fazendo que cada um tenha condições de vida, condições tão diferentes, são as escolhas que fazemos, né, no longo da nossa jornada, nossa caminhada evolutiva. E isso se dá, pessoal, através de centenas de reencarnações. A gente sempre pensa, né? O que eu fiz na encarnação passada? Não, é o histórico todo que conta, né? Hoje nós somos produto do histórico daquilo que nós construímos. Que nós construímos. Ou seja, a Tânia falou, sim, nós somos todos iguais desde o comecinho. Mesma lei, mesma iluminação e tal. Né? O que nos diferencia hoje é o caminho que a gente fez, né? Eu vou para uma festa. Eu posso ir pelo caminho asfaltadinho e posso ir pelo caminho cheio de pedra, cheio disso. Eu vou chegar lá, um vai chegar mais limpinho, mais rápido. Vai chegar mais rápido. Mais rápido. Mas na festa nós vamos. O outro vai chegar na festa todo sujo, rasgado, e talvez já a festa não terminou. No nosso caso, a festa não termina porque todo mundo se cristifica, né? Mas tudo bem. Mas às vezes o ouvinte está do outro lado e fala assim, esse programa me dá nos nervos, porque eu tô aqui passando, puxa vida, eu tô arrasado, tô com um problemaço aqui, e vocês vêm me falar em merecimento. Eu quero colo, eu quero consolo, né? Então, por que a gente sabe disso, né? Quem está precisando não quer saber se tem merecimento ou não. Mas por que, Tânia, que é importante falar em merecimento? É engraçado quando a gente fala de colo, né? E todo mundo quer um colinho, ninguém que não quer. Uma coisa não exclui a outra, né, Lê? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque, assim, quanto mais a gente dá um passinho na direção das leis divinas, em nosso favor, a gente pode dizer assim, né? A gente está cada vez mais recebendo esse amparo divino. Então, o Oswaldo coloca de maneira tão linda e fala assim, o merecimento são direitos adquiridos pelas obras, né? Quanto mais você consegue fazer, entender, em primeiro lugar, né? Essas leis e jogar a favor delas e fazer aquela atitude boa em relação ao próximo, perdoar aqueles defeitos que são muito crônicos na gente, e dando um passo nessa direção da nossa própria melhora e a melhora do nosso próximo, nós vamos cada vez mais evoluindo, né? Aumentando a poupança. E vai aumentando a poupança. Então, só fala assim, que é o merecimento, né? São as virtudes postas em ação, que é maravilhoso. Você cada vez mais vai... E quanto mais você dá um pequeno esforçozinho, o mundo espiritual te abraça, o mundo espiritual vem. Então, é necessário, como é de dentro para fora, que a gente faça um movimento interior de dentro para poder receber de fora. E a gente vai ver exemplos disso. Ela trouxe um exemplo aqui que a gente vai falar para vocês já, desse movimento de dentro para fora. Fala. O nosso ouvinte aqui na rádio, nosso seguidor no YouTube, pode falar, poxa, interessante o assunto, mas como é que eu tenho mais informações? Anote aí as nossas redes sociais. Estamos com a página Informes Divinos, no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Você tem muitas informações disponíveis para você lá. Principalmente o livro Evangelho Eterno, que está em português, em inglês e em espanhol. Olha, pessoal... Você baixa da bio dessas mídias, né? Você vai lá na bio e tchum. Ontem a Nina perguntou para mim, quem baixou o Evangelho Eterno esses dias? Aonde? Eu falei, em Singapura. E é verdade. Maravilha. Singapura, na Suécia, na Finlândia. Maravilha. E você, que está aqui no Brasil? Baixe o Evangelho Eterno lá no Informes Divinos, no TikTok, no Facebook, no Instagram. E no portal Conhecer para Transformar também. Também. E também, se quiser receber, em casa. Basta mandar para nós um WhatsApp, nós estamos na era do WhatsApp, né? Mande seu nome e endereço completo. 99608-4842. Nós já vamos falar mais ou menos, um pouco mais sobre o que fazer para ter o merecimento. Mas aí você fala assim, puxa vida, mas eu ainda não fiquei convencida. Então vamos lá. A gente vai no médico, tá? Com um problema de saúde e tal, direitinho. Aí o médico pega e fala assim, olha, você está lá com dor, você está lá doente. Ó,
você precisa fazer exercício, você precisa parar de comer isso, você precisa parar de beber isso, você precisa parar de fumar isso. Ou seja, ele vai te dar o remédio, ele te atendeu, mas ele está dizendo aquilo que você precisa corrigir para não continuar tendo a saúde comprometida. Então, falar em merecimento aqui não é reconhecer a dor do outro. É assim, olha, a gente reconhece e a gente não vai até o final, porque até o final do programa tem uns trechos que a gente fala sobre oração, que é lindo pra caramba, muito bonitinho. Então, mas a gente precisa saber o que aconteceu para a gente estar assim hoje em dia, né? Outra coisa importante, nem tudo é karma, então fica calma. Karma. Eu quero passar a bola para a Tânia, mas é o seguinte comentário. Muitas vezes, a gente ouve dizer, né, que para receber é necessário merecer. Mas na prática, Taninha, o que significa isso? E o que significa também... Merecer o quê? Merecer o quê? Merecer o quê? Que ajuda? Para que eu me esforço tanto? Para merecer o quê, afinal de contas, né? Eu sempre falo que merecer é ser digno de valor e é fazer é produzir o próprio bem de si e o bem para o próximo. E ele fala que ao longo das vezes a gente vai construindo o nosso merecimento, né? E para que a gente vai construir o nosso merecimento, né? Para receber ajuda de fora, né? Que a gente pode receber ajudas materiais, ajudas espirituais, aquilo que a gente... Quando a gente faz oração... Ai, gente, depois eu não vou conseguir tirar esse som aqui pra gente pôr no Spotify. Quando eu faço assim, ai, Deus, eu tô com esse perrengue aqui, me ajuda. Você vai se esforçando intimamente, né, para melhorar, e aí você recebe de fora, assim, tudo aquilo que você pede. Material espiritual, que a gente pede nas orações por meio da prece. E o mais importante é um bom desencarne, né? Porque a gente o nosso desencarne é fruto das ações que a gente pratica hoje na encarnação. Então, receber um bom desencarne, ir para um bom plano espiritual, ter grandes oportunidades nas próximas vidas é fundamental. Então, o esforço todo que a gente faz hoje é só para o nosso bem, tanto aqui na ajuda na carne como pós-morte. Então, merecer ajuda e merecer. E a Tânia falou isso, só lembrando que nós temos vários céus, 7 céus espirituais, e cada um vai para o céu que a sua vibração está batendo. Eu queria até falar um pouco sobre isso, Lê, porque o mestre coloca de maneira muito inteligente que é uma relação muito estreita entre a nossa vibração e o céu que a gente vai ocupar. Então, como a gente vê como há uma inteligência divina em nós e não está fora de nós, que a gente precisa aprender e estudar, que são leis divinas, né, independentemente de religião, dos nossos conceitos ou preconceitos, né, e que diz isso, dita de dentro para fora. Então, conforme você faz as coisas aqui, você emite uma vibração, né, nós somos pura vibração, e nós vamos para uma das 34 mil e tantas subfaixas dos 7 céus. E muita gente não sabe, nem dos 7 céus, né, a pessoa não tem esse conhecimento. E ao desencarnar, o peso da nossa vibração nos leva para um céu correspondente. Assim. Olha, nós falamos para todos aqui, obviamente, e graças a Deus temos a tecnologia para falar para todos, indistintamente. Alguém vai falar, mas eu não sou espiritualista, eu não sou espírita, eu não quis da vida após a morte. Eu diria o seguinte, não corra risco. Não faço bem. É importante viver bem para desencarnar bem. Depois você vai ver o que vai acontecer. Exato. Vamos lá? Do que depende eu construir merecimento? Quer dizer, o que eu devo fazer para eu construir mérito, fazer minha poupancinha espiritual? Aquilo que a gente fala sempre em todos os programas, viver a lei de Deus, né? Que são os 10 mandamentos, né? E a gente tem que lembrar, e eu sei que vocês enfatizam muito no programa, que a lei é interior, Elenida, porque o pessoal sempre acha que a lei está lá fora e que eu posso jogar fora. Não, eu não quero olhar para a lei, porque ela me diz, ela é muito rigorosa e é difícil vivê-la. Então, assim, então eu vou esquecer a lei. Só que a lei está dentro de você. Então, olha que inteligência maravilhosa. Te lembra aquilo que é essencial você fazer para você estar bem com Deus, com o próximo e com o universo, né? Então, e tem uma frase de Jesus muito legal aí, que a gente vira e mexe e fala aqui, né? Lá no Apocalipse. Você lembra dela? Como a gente fala, aqui eu lembro, mas tem é só pra aqui, ela falar, gente. Eis que cedo venho e meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras, né? Por toda a palavra proferida, o homem responderá. Jesus, a gente tem que lembrar também que sempre foi uma doutrina prática, comportamental. O mais difícil, Lenira, para nós todos é comportamento. Então, a gente fala muito assim, é importante crer, é importante ter uma fé, é importante estudar, mas a gente esquece um pouquinho, ou um bocadinho, o comportamento. Isoldo fala, é comportamento o tempo todo. Desde que eu levanto até a hora que eu vou dormir, eu estou me comportando. Como você está se comportando? E essa é a grande questão, o grande desafio para a gente, se comportar bem. Porque o mundo nos leva muito para uma direção que não é boa, para o nosso desencarne bom, né, Jorge?
E a gente acaba se iludindo com as coisas do mundo. Então, né? eu queria voltar nessa frase, porque ela é importante, né? A cada um, galardão é prêmio, é recompensa. Será dado, né? A cada um será dado segundo as suas obras. Não é o que ele pensa, assim, mas não é a sua religião, não é o seu ritual, é como ele se comporta, tá? Exatamente. Então, e aí, Tânia, a gente como partícula temos aí virtudes para desabrochar E a lei do merecimento, do mérito, né, vai nos cada vez mais nos responsabilizando, né? E tem aquela frase do Oswaldo, né? Sem responsabilidade não há como ter merecimento. Você tem que assumir a sua própria aquilo que você existência, faz. né? É aquilo que você faz. Então, e aí depende muito de educação, né? A educação do pensamento, porque não é só o que eu faço, né? Do sentimento. Começa pelo pensamento, Lenira. Começa pelo pensamento. A ação começa... Toda ação começa pelo pensamento. Tem, né? Eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar para poder agir. Então, assim, a nossa verdadeira educação, né? O reto pensar, como o Buda falava, o reto sentir, o reto agir, começa pelo pensamento. E aí a gente tem a obrigação de educar o princípio, que é o pensamento. A gente sempre fala, quando fala em educação, pensa na educação prática da matéria, né, da escola. Da escola, né? E é bom também. Mas o importante, é necessário a educação espiritual para podermos fazer o que é de mais proveitoso para nós próprios. O pessoal fala, mas a lei de Deus é penetalião. Não é penetalião. Não é olho por olho, dente por dente, não. Em Deus há inteligência. Então, tudo que é colocado como desafio para nós, tem um motivo. E quais são esses conhecimentos espirituais que seriam bons a gente ter para a gente educar nosso pensamento, nosso sentimento, nossos atos? O nosso sonho de consumo, né? Nosso sonho de consumo é uma realidade que vai ter nessa fase de maturidade espiritual. Toda a casa, todas as escolas, todas as repartições públicas, todos os locais desse planeta vão ter lá escrito os 10 mandamentos para lembrar o fator de equilíbrio fundamental. Porque a gente acha que a lei ainda é muito difícil, e a gente evita até olhar para a lei e falar assim, não, é muito difícil, eu vou lá para minha reze e tudo resolve sem ligar para ela. Mas a lei ajuda a gente a evitar errar contra nós, em primeiro lugar, o erro que você pratica contra alguém, contra você em primeiro lugar. Descreva. Então, assim, você não se registra mal e nem faz um mal para ninguém, né? E a maior delas são os 10 mandamentos, né? E dos 10 mandamentos, só para completar, o mestre fala assim, esse fator de harmonia universal e íntimo, dele derivam outras leis. E as outras leis que derivam dele são lei de autorregistração ou lei do karma. Que é aquela que tudo que a gente pensa, sente e faz marca na gente. Lei do peso específico ou lei das equidades vibratórias. Então não tem nada de misterioso. Não, é muito difícil, estão falando. Não. Lei do karma é registro, né? Registro bem ou registro mal. E aí eu vou ter um peso desses registros, né? Sim. E aí é a minha vibração. Se eu faço coisas a favor da lei, meu peso é levinho, eu vou para um plano superior, desencarno, eu vou para um plano bonito. Se eu faço coisas erradas, contrárias aos 10 mandamentos, eu fico pesada, chumbada, cai, então meu peso fica pior que a equidade, então eu vou para os iguais, né? Exatamente. Então é tão matemático, né, Jorge? E você sabe que tem uma frase do seu Oswaldo que está no livro Textos Divinos 4, que está lá no portal Conhecer para Transformar, que ele fala assim, o primeiro fator doutrinário é exatamente estar bem com a lei de Deus, como são os 10 mandamentos, né, gente? Nas obras, porque tudo depende desse merecimento, né? Aquilo que você faz com o coração. Estava lembrando, desculpa, Taninha. Não, pode falar. Tem uma simbologia, você sabe melhor que eu, lá no Antigo Egito, nas iniciações egípcias, que quando você desencarnava era colocado na balança o seu coração, não é o cérebro, é o coração, e uma pena. O que pesasse mais ia valer. E é interessante que você não consegue negar. Você aqui na Terra, você pode mentir, você pode iludir as pessoas pelas aparências, né? Quando você desencarna, mas você apresenta uma ficha de conduta. E onde está essa ficha de conduta, Lenira? Dentro de você. Cada um. Então, ela assim, está em algum arquivo que eu posso olhar, apagar, jogar fora para ninguém olhar? Não. Não ela é você não mesmo. Não é um pendrive que eu posso perder. Não é um pendrive, fala assim, não, aquilo lá tá feio, eu não quero nem olhar, então eu vou esconder para ninguém ver. A ficha de conduta é em você. Então, você não tem como negar aquilo que você de fato é. E a carne cobre, né? E aí, o Oswaldo fala assim, uma coisa tão linda que ele coloca nos livros. Ele fala assim, ações divinizantes geram perfeições e brilhos gloriosos. Ações divinizantes, olha que coisa linda. Então. E as contrárias a Deus geram desarmonias. Então, porque é uma duplinha, gente. É não errar e fazer o bem.
né? Então, não errar é o primeiro patamar. Então, os 10 mandamentos nos ensinam a não errar. E aí, fazer o bem que a gente possa. Que são as né? ações divinizantes que ele fala, ações de E bondade. aí, tudo. esse merecimento não tem nada a ver com nada de externo. É tudo. Deus interno, Lenine, eu diria que é o maior desafio para nós entender ainda. Deus está dentro. A gente precisa repetir isso todo dia, né? Deus está dentro de mim. Porque você ainda acha que dá para olhar para fora e fazer algum tipo de negociação. E isso. E eu vou adular negociar com Deus. exato. Eu vou dar, não, Deus gosta mais de mim porque eu sou de tal credo, ou eu faço muita oração, eu faço muita palestra, venho aqui muito Faço no programa. de rádio. Deus gosta mais de mim. Não tem tem nada a ver. predileções. Lê do engano. E há uma impessoalidade nessa doutrina que diviniza, porque Deus está dentro de mim, já sabe tudo o que eu faço. Né? Tem uma frase linda, vira e mexe a gente traz aqui. Vira e mexe a gente traz uma série de frases. Tem uma frase que fala assim, essa coisa de que não tem nada de externo que você faça, nenhuma adoração, nenhuma louvação a Deus. Vai agradar nem Deus, vai né? Deus. Ele Vou fala agradar mais assim, Deus. eu acho até que eu decorei, vamos ver. Pratica todos os dias a tua adoração, fazendo bem a algum irmão, em lembrança de que foi o Pai Divino quem o colocou no teu caminho. Maravilhoso. Essa frase que a Anília falou agora, né? Está no livro Evangelho Eterno. O livro Evangelho Eterno está disponível para download gratuito no nosso portal www.conhecerpratransformar.com.br. E também lá está o livro Verdades Imortais, que tem uma frase parecida. Diz assim: honrai ao Pai através de ações humanitárias, de atos piedosos, de vibrantes demonstrações de fraternidade. Ou seja, Tânia, Deus não é uma pessoa, tá? Exatamente. Então a gente às vezes não está fala... longe, não está fora. a gente fala, fica um pouco ruim. Mas se eu quisesse agradar a Deus, seria fazendo isso, né? Ações humanitárias, fraternais, de ajuda ao próximo, tá? Gente, aí a gente fala assim, puxa, mas e a questão da oração? Eu estou sofrendo, então se é por merecimento eu não preciso orar. Não preciso fazer sei o mais quê, nada. Não preciso fazer mais nada? Não. Como fica a questão? No próximo bloco. Porque a gente já terminou o nosso primeiro bloco, a gente nem vai conseguir completar o que a gente preparou para hoje. Não é Não sem tem começar. problema. Mas já deu para entender a questão do merecimento. Toma sua aguinha, ou o seu leitinho, o seu cafezinho, volta aí com a gente daqui a pouquinho, tá bom?